Olá, quarto ano! Tudo bem, crianças? Vamos para mais uma videoaula? Estão preparados? E, gente, o final do ano tá chegando aí, ó, o Natal se aproximando, coisas boas. Vamos pensar positivo, tivemos um ano aí muito conturbado, mas a partir de agora será só bênção. Então, vocês podem estar estudando em casa, isso é uma oportunidade que vocês têm de estar em casa, de estar aprendendo, o processo não parou, tá? Hoje a gente vai trabalhar em um assunto bem interessante. Só que antes de começar, eu quero falar para vocês que nós vamos recapitular aí os conteúdos anteriores. Até porque esse nosso conteúdo ele é pequenininho, né? E aí também, para a gente entrar nessa ideia, viajar, embarcar nessa história aí do Reino Unido ao Império, a gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu antes, ok? Então, preparem o material que a nossa aula vai começar, certo? O conteúdo vocês vão encontrar aí na página 142, tá? Do Reino Unido ao Império. E depois dessa videoaula, vocês vão estar respondendo aí a atividade da página 143, ok? Lembrando que a Pro não grava mais os vídeos de correção e vocês vão estar aguardando a nossa próxima aula online de História para que nós possamos estar fazendo a correção dessa atividade. Ok, gente, vamos lá? Bem, para acompanhar com a prova, você pode voltar lá na página 126 do seu livro, para a gente relembrar aí o que a gente estudou quando a gente trabalhou as revoltas, né? Que foi num período aí de exploração das minas de ouro, né, gente? Falar de história no Brasil é conhecer um pouco sobre tudo que aconteceu no passado e que contribuiu de alguma forma com o nosso presente, tá? Então, tivemos aí, né, um passado muito cheio de acontecimentos, né, que acabou, de certa forma, mexendo muito com a vida das pessoas que viviam aqui no território brasileiro, tá? Então, nesse período aí da revolta, né, um período de exploração do ouro, ocorreram muitas crises de revoltas. Então, essas revoltas, elas marcaram a história. Umas pela violência, outras pela formação de ideias de independência, né, que aconteceram aí alguns anos mais tarde. Então, vamos falar um pouquinho sobre a revolta de Beckman, tá, no Maranhão, em 1684, tá? A gente sabe que essa revolta, ela teve início aí com o motivo de estarem, na verdade, descontentes, aí os colonos estavam descontentes com a exploração comercial. Então, a Companhia do Comércio aí do Maranhão, né, eles compravam produtos de regiões a baixo preço, vendiam a Portugal, né, e os produtos que vinham desses países aí acabavam estando aí com preço alto. Então, outro problema, né, recorrente a essa revolta também que marcou e que vale a pena a gente estar comentando, né, foi a falta de mão de obra, né, porque Portugal havia feito um acordo aí com os colonos de mandar o quê? 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriram com essa promessa. Então, o resultado foi a escravização dos indígenas, né? Se não tinha quem tornar escravo, vamos pegar os próprios indígenas. Então, houve o Manuel Beckman, aí, o fazendeiro muito rico e respeitado na região, inclusive a revolta leva o nome dele, né? E ele foi um líder dessa revolta que traz aí o seu nome. Então, os colonos, eles acabaram aí com a companhia, porém o governo português sufocou a revolta e aí prendeu os principais líderes, tá? Beckman foi condenado à forca. Verdade, gente, aquele período era um período bem cruel, tá? Diferente de hoje, que a gente tem aí inúmeras leis que favorecem muitas vezes as pessoas que não merecem, mas naquele período era bem complicado. Posterior a essa revolta, teve a Guerra dos Emboabas, tá? Em Minas Gerais, lá por volta de 1708, que a gente também já comentou. Aconteceu em Minas Gerais entre 1708 a 1709, né, entre os paulistas e os emboabas, né, que eram forasteiros, né, gente que vem de fora. Então, os bandeirantes, eles descobriram o ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Ah, nós descobrimos aí, então ela é nossa. Não era bem assim, gente. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral aí dirigiram-se para os locais e assim que souberam aí da descoberta das minas de ouro, também foram brigar por isso aí.
tá? Então, com esse fato, foram formados dois grupos inimigos, né? Que, na verdade, entraram aí em violentos combates, né? Dos paulistas, chefiados aí por Manuel de Borba Gato, e os dos emboabas, chefiados aí por Manuel Nunes Viana, tá? Então, os emboabas, eles prepararam uma emboscada, né? Para os paulistas e muitos morreram, não resistiram. Então, os paulistas tiveram aí, então, que dividir as explorações das minas aí com os habitantes das regiões. Posteriormente, nós tivemos a Guerra dos Mascates, tá, gente? Em Pernambuco, em 1710, tá? Então, em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia açucareira havia lançado aí a aristocracia rural, né, da vila pernambucana de Olinda, tá? Em dificuldade econômica, ainda que mantendo aí o seu poder político. Então, mesmo o Recife se tornando aí o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido aí ao poder da aristocracia olindense. Então, a emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, tá? Bancados aí pelos comerciantes recifenses, né? No caso, recebiam apelidos aí de mascates, gerou a revolta nos olindenses, né? Dando origem aí a essa guerra chamada de Guerra dos Mascates. Ok, gente? Teve também uma revolta de Felipe dos Santos, né, que ocorreu aí em Minas Gerais em 1720, né, lá em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, né, no estado de Minas Gerais, né. Em 1720, para vocês terem noção, as autoridades portuguesas, elas proibiram aí a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. Então, o minério só podia ser negociado depois de fundido, selado e quintado, tá, gente? Então, descontado aí 1/5 aí de seu peso para o pagamento de impostos à coroa, então, nas casas de fundição. Então, essa parte ela era descontada para servir de pagamento. Então, os mineiros chefiados por Felipe dos Santos revoltaram-se e exigiram aí que o governo mandasse fechar as casas de fundição e diminuíssem aí os impostos. Então, o conde de Asmar, né, nome de Dom Pedro Miguel aí de Almeida, Portugal, e Vasconcelos, sem condições de enfrentar os revoltados, os revoltosos, negociou aí algumas propostas procurando ganhar tempo. Mas assim que recebeu os esforços, né, reprimiu violentamente a revolta. Então, queimando casas e fazendo muitas prisões, né? Então, foi aquele auê, foi muito conturbado. Posteriormente, veio a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, por volta de 1789, tá? Em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. E tinha como objetivo principal a independência dessas capitanias. Então, algumas pessoas achavam que era preciso acabar, né, de uma vez por toda, a exploração portuguesa, né, que seria melhor ter um governo próprio, que não estabelecesse aí ordens de Portugal, né, não obedecesse, na verdade. Então, eles se reuniram aí em segredo para elaborar um plano para libertar Minas do domínio português e estabelecer aí uma república na capitania. Então, os inconfidentes, eles eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles as pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Tá, gente? Então, vejam aí que esses fatos acabaram aí marcando, sendo bastante interessante aí no processo de formação da história da nossa atual sociedade, né? Claro que todo ato tem uma consequência, isso sempre deixa algum reflexo, tá? Em relação à conjuração baiana ou revoltas dos alfaiates, né, na Bahia, né, o que a gente pode falar? Eles eram considerados os mais sociais das revoluções do período colonial, né? Porque havia participação de homens livres e pobres. Então, a conjuração baiana surgiu aí da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, né, após suas transferências para o Rio de Janeiro em 1763. Então, aliados à forte tributação exercida aí pelas metrópoles, tá? Eles eram influenciados pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, né, atual Haiti, né? E começaram aí a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais a essa revolução.
tipo, libertar a colônia de Portugal e transformá-las em uma república, acabar com a escravidão, melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, aumentar aí o soldo dos soldados, tá, gente? Então, os principais líderes das conjurações, né, foram soldados, né? O Lucas, por exemplo, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, né, das viagens, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, tá? A razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida aí por revolta dos alfaiates, tá? Então, vejam que os nomes, eles estão sempre ligados aos acontecimentos, gente. Depois surgiram comunidades de afrodescendentes, né, como a gente já trabalhou, que defendia a liberdade aí como algo que todos deveriam ter, todo o povo deveria lutar por ela. Então é por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram aí contra os seus senhores. Por quê? Porque nunca aceitaram a escravidão, tá? Esse regime, ele não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje. A gente sabe que a gente vive uma era mais moderna, né, em relação a isso aí. Tá? Então, haviam quilombos, né, desde o ano aí de 1630 até a época da abolição, né, em 1888, ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Não era naquele período que eles aceitaram, não, eles sempre resistiram, né? Então, saber que existia um quilombo já fazia outros escravos aí sonharem com a vida de liberdade, estimulavam novas fugas, o que era uma ameaça aí, na verdade, né, a colonização e a exploração do Brasil. Então, os quilombos sempre foram perseguidos aí pelos donos de escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos, né? Então, com isso, acabavam perseguindo tanto os quilombos como também, né, esses lugares. Então, as comunidades quilombolas hoje, elas estão espalhadas por muitos estados desde a época da escravidão. E aí, somente após 1981, quando realmente se começou a projetar aí o Memorial Zumbi dos Palmares, no caso erguido aí no sítio histórico de Serra da Barriga, né, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou na pauta aí de movimentos negros. Então, daí a Constituição Federal, promulgada aí em 1988, né, ano de centenário aí da abolição, trazer, na verdade, em um dos seus dispositivos, o seguinte texto: aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam aí ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os os títulos respectivos que dessem posse a eles dessas terras. Então, isso, de certa forma, acabou favorecendo muito aos escravos, né, gente? E facilitando aí, né, uma luta, né, que eles travavam aí em relação a todos esses acontecimentos que eles viveram aí no passado, tá? Então, quando a gente fala do Reino Unido ao Império, o que a gente pode destacar dentro desse âmbito? No século XIX, as tropas francesas, elas invadiram Portugal, né? A gente sabe que sempre houve essas invasões. Devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, lá por volta de 1808, e sendo assim, a sede do governo da metrópole, ela foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. Com a família real, né, a gente sabe que vieram muitos funcionários da corte, né, como ministros, conselheiros e juízes, porém todo o trabalho continuou sendo feito pelos escravos. Então, essa transmigração da família real, né, a família real aí, na situação, o fato deles terem vindo para o Brasil é conhecido historicamente como transmigração da família real, tá? A mando do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder aí suas casas para a instalação da corte portuguesa. Verdade, gente, para receber essas pessoas. E o selo real, ele era, no caso, colocado aí nas portas e ninguém podia contestá-los. Os habitantes tinham que se retirar. Então, o príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe, no caso, Dona Maria I, que havia ficado louca. Para melhor governar, Dom João, na verdade, tomou uma série de medidas para o Brasil, entre elas a extinção da colônia, elevando aí a categoria de Reino Unido ao de Portugal, né? Então, iniciava-se, portanto, a época em que vivemos juntos ao Reino de Portugal,
podendo Dom João observar muitas necessidades em nossas terras. Então, com o falecimento de Dona Maria I, Dom João tornou-se imperador do Reino de Portugal com o título de Dom João VI. Tá, gente? Então, vejam aí que eles chegaram, eles tinham poderes aquisitivos bem elevado e eles acabavam tomando de conta. Como eram da corte, precisavam ser recebidas, as pessoas tinham que ceder suas habitações e naquele momento ali, a situação, o auge era a chegada desse pessoal aqui no nosso território. Tá, gente? Então, recapitulem aí, procurem ler o livro. A Pro vai estar indicando alguns vídeos extras para que facilite para vocês e vocês possam estar respondendo as atividades, interagindo cada vez melhor com o conteúdo, ok? Respondam a atividade, não esqueçam de mandar a foto. Um super beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!